Tá na Princesa, tá com tudo. Boa noite para você. Nós estamos de volta com o programa Panorama do Vale desta sexta-feira. Já de volta nesse segundo momento aqui direto da sede da Autoescola Direção Certa, Luiz Corrêa de Saleitão. Essa empresa que tem 14 anos no mercado açuense, atendendo a Açu e também a nossa região do Vale. E a gente está aqui para poder conversar com o Rafael Rodrigues, que é o diretor executivo da Autoescola Direção Certa. Fim de ano está aí para a gente falar sobre educação no trânsito, algumas novidades na parte burocrática para você que quer tirar a sua primeira habilitação. Então, tudo isso e muito mais a gente conversa a partir desse momento. Rafael, que inclusive é um parceiro aqui da nossa Princesa, está sempre trazendo as suas ações, é um parceiro também do trânsito de forma geral. A gente sempre lembra das mobilizações, das campanhas com relação à educação do trânsito. E o fim do ano está aí, né, Rafael? A gente sabe que é preciso ter cuidado redobrado nessa época de muita movimentação. A gente vai falar sobre muita coisa no panorama a partir de agora. Meu querido, seja bem-vindo aos microfones aqui da nossa Princesa. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os ouvintes, né, do Panorama do Vale. É uma satisfação, né, imensa estar mais uma vez participando aqui desse programa e levar informação e buscar, né, mostrar para as pessoas o trabalho que vem sendo feito por parte da Autoescola Direção Certa, procurando conscientizar e, sem dúvida, tirar algumas dúvidas dos ouvintes e dos usuários que precisem aqui na cidade do Açu. Muito bem. A você que está nos acompanhando pelo som da nossa Princesa em 90,9 no aplicativo, no YouTube também, aquele abraço, pessoal que está sempre participando, acompanhando e interagindo junto com a gente, aquele abraço, um ótimo final de semana. Rafael, recentemente nós tivemos mudanças nessa parte burocrática para quem quer fazer a primeira habilitação. Tem um processo, tem um cadastramento relacionado ao Detran e é importante deixar o açuense, deixar o nosso ouvinte, aquele que está interessado em fazer esse processo, por dentro dessas novidades. E a gente sabe que o atendimento é muito importante para qualquer empresa, em qualquer segmentação. Acolher esse cliente, deixar ele bem orientado, deixar ele a par de todas as informações e do caminho que ele deve percorrer, com certeza faz a diferença. A gente percebe que a autoescola tem uma equipe preparada para poder orientar esse cliente do começo até o final do processo, né? É isso aí, Jefferson. A questão do processo da habilitação não é que houve uma mudança em relação à parte da legislação. As mudanças que houveram foram em melhorias ao atendimento ao cliente. Uma das principais mudanças foi a abertura do processo da primeira habilitação, que hoje pode ser feito diretamente no CFC, na autoescola. Desde a pandemia, que houve-se a necessidade do aluno não ir diretamente no Detran abrir esse processo. Então, o usuário hoje, ele pode se deslocar até a autoescola e na autoescola a gente orienta como funciona toda a abertura do processo, inclusive faz essa abertura desse processo aqui no CFC. E hoje só não está liberado para o CFC a questão do agendamento dessas provas, que são os exames iniciais do processo da habilitação. Muito bem. Então, quem está acompanhando a gente nesse momento, a gente fala sobre essa questão da importância de estar habilitado. Final do ano, infelizmente, as pessoas acabam misturando a bebida alcoólica, cometendo infrações, enfim, dando uma deslizada no trânsito, e essa deslizada que muita gente pensa que é só uma besteira, é só um detalhe, que não vai acontecer nada, mas a gente sabe que tem os riscos e são riscos que podem ser fatais. Então, é importante que todo mundo possa ter a sua consciência nessa reta final e se preparar para o trânsito com uma empresa que tenha responsabilidade, que tenha confiança. E a hora de começar, a hora de dar entrada na habilitação, de ter essa consciência, é sempre agora, né, Rafael? Comemorativa, seja ela final de ano, carnaval, São João, são datas que a gente tem que redobrar os cuidados e a atenção em relação à segurança no trânsito, né? A fluidez do trânsito depende dos condutores. Então, assim, a partir do momento que a gente é um condutor, está ali de posse de um veículo, sabe o direito e o dever para com na sociedade,
e com o trânsito, a responsabilidade tem que ser redobrada. E o papel da autoescola nada mais é do que não só preparar esse condutor, mas também como educá-lo, a forma e o comportamento que ele vai ter no trânsito e com a sociedade. Muito bem. Rafael, falando sobre a chamada carteira à habilitação com função remunerada. Para quem tem o exercício da função e tem essa responsabilidade, tem essa remuneração, para quem trabalha de motorista, tem essa responsabilidade no volante, no trânsito, como é que tem sido essa questão? Como é que tem sido a procura também? E qual é a diferença nesse processo burocrático, nesse processo legislativo para quem quer tirar uma carteira envolvendo essa remuneração? A atividade remunerada, é uma opção do condutor. Geralmente são pessoas que exercem alguma profissão e nela inclui essa atividade na habilitação, no documento. Então, antes a gente via muito taxista, mototaxista, algumas empresas ligadas à Petrobras exigir a atividade remunerada. E hoje a atividade remunerada, praticamente quase todas as empresas hoje, ela já exige, porque o usuário, o condutor que está se habilitando, ele passa pelo processo da habilitação e quando ele inclui a atividade remunerada, uma vez que ele for renovar a sua habilitação, ele vai precisar fazer o exame psicológico, sempre quando for renovar a sua habilitação. Então, as empresas pedem que os seus colaboradores tenham essa atividade remunerada incluída na habilitação, justamente para isso, até para melhorar e uma forma também de fiscalizar o condutor em relação ao seu estado físico e mental, se ele realmente está preparado ali. Porque uma coisa é a gente se habilitar e uma coisa é a gente permanecer habilitado com o estado emocional equilibrado. Então, é uma forma das empresas ver isso no seu colaborador. Falando nessa colaboração, tem que ter uma colaboração, tem que ter um engajamento para quem tira a primeira habilitação. Tem um período que o condutor ele precisa passar, pelo menos que eu lembro, é um período de 1 ano, não sei se ainda permanece na mesma situação, nesse mesmo tempo, que ele não pode cometer nenhum tipo de infração, ele não pode ser autuado em nenhum tipo de infração. Como é que está essa parte? Continua com esse mesmo período? Quais são os cuidados que devem ser tomados por um condutor, por um recém-habilitado? Jefferson, todo condutor que ele está tirando a primeira habilitação, ele tem que passar por um período permissionário. Está na legislação, né? Ele vai ter 1 ano ali para ele, né, conduzir o veículo com os cuidados que devem ter e não cometer nem infração média, nem grave ou gravíssima, podendo vir a ter a sua habilitação suspensa ou até cassada no período da permissão. Então, assim, acontece bastante esse tipo de situação, porque há, na verdade, uma falta de cuidado dos condutores, que a recém-habilitado não tem os cuidados. Hoje eu estava comentando justamente isso, os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Isso está lá no CTB, no artigo 28, se vocês consultarem o artigo 28 do CTB, ele diz que o condutor deve ter domínio do seu veículo e dirigir com os cuidados indispensáveis a todo momento. Então, assim, a partir do momento que falta ali uma atenção, você pode provocar um acidente, ou até mesmo uma irresponsabilidade, uma imprudência ou uma imperícia, e você vinha se prejudicar e ia prejudicar os outros condutores. E isso pode haver uma punição na habilitação. Ou seja, basta-se uma multa só sem capacete para você perder definitivamente a sua habilitação, você está no período permissionário, que dá-se a suspensão do direito de dirigir e pode dar a cassação. Então, assim, as pessoas colocam muitas vezes um veículo na rua, em circulação, e não tem esses cuidados, trafega sem capacete, não observa a fiscalização de trânsito, não cumpre realmente o que está na lei, e aí vai haver a punição. Então, o cuidado tem que ter nesse período, principalmente no período da permissão. Mas isso tem que perdurar para o resto da sua vida, porque a gente não está falando só da suspensão do documento, ou de perder esse documento.
A gente está falando de vidas que se perdem, né? Chega final de ano, vem as comemorações, o pessoal geralmente costuma, né, por irresponsabilidade, misturar álcool ou droga ao volante, e o resultado a gente sabe qual é. E às vezes, na maioria das vezes, a gente vê esse tipo de situações que não termina com a história com um final feliz, né? Muitas vezes pessoas são prejudicadas e perdem a sua vida por irresponsabilidade até de outros. Muitas vezes você vai certo e vê um cidadão ali embriagado e acaba tirando a vida de pessoas inocentes no trânsito. Isso é uma realidade e as estatísticas no nosso país provam isso. Verdade, todo cuidado é pouco. Falando sobre esse processo, Rafael, da primeira habilitação, para quem está fazendo planejamento para tirar a primeira habilitação, quanto tempo demora? Quais são os passos a serem seguidos? Você falou que houve uma mudança, ele pode dar entrada na sua primeira habilitação junto à própria escola de formação de condutores. Em mais ou menos quanto tempo, desde a parte burocrática, envolvendo as provas teóricas e a parte prática também, um condutor, ele consegue tirar a sua primeira habilitação? Mais ou menos uma média. A gente sabe que podem ter variáveis, é claro, isso depende muito, mas tem uma média estipulada para aquela pessoa que tem interesse em tirar a primeira habilitação? Não, daqui a 6 meses, daqui a 8, daqui a 1 ano eu consigo tirar uma habilitação. Como é que está esse prazo, essa média hoje? Bom, Jefferson, o processo da habilitação ele tem validade de 1 ano, tanto para a parte dos exames no Detran, quanto no processo da autoescola. Geralmente a gente dá 90 dias de prazo, que é um prazo razoável. A teoria ela gera em torno aí de 20 a 30 dias, ou até 45 dias, a depender da disponibilidade do usuário. Quando a autoescola tinha autonomia de formar exclusivamente o aluno, a gente formava um aluno em menos de 1 mês. Hoje a gente depende de empresas terceirizadas, que infelizmente usa-se um sistema de monitoramento, tanto na aula prática quanto na aula teórica. Então isso tem retardado bastante o processo, não só aqui na minha empresa, mas em todo o Rio Grande do Norte e em alguns estados do país. Então, essas aulas elas são criptografadas, né, através de fotos e vídeos, e ela passa por uma análise para uma empresa hoje que está, né, credenciada ao Detran, a Vsoft, e essa empresa ela tem o poder de analisar e dizer se a aula pode ou não ser validada. Então, por mais que eu tenha disponibilidade de colocar ali um profissional, um professor, um veículo, um instrutor na sala de aula para uma turma de 30 alunos, de 40 alunos, a gente depende dessas aulas passar por uma avaliação, e muitas vezes o sistema apresenta muita falha, muita instabilidade, e isso tem atrasado o processo das pessoas. Infelizmente, a autonomia da autoescola ela tem diminuído em relação à formação do aluno. A gente procura dar celeridade, mas a gente depende do Detran. Essa avaliação é feita por essa empresa, que é passada ao Detran, e depois dessa análise, o Detran ainda vai validar e colocar no sistema. Dependendo da situação, corre o risco dele invalidar aquela aula feita com acompanhamento de profissional, com toda a tecnologia à disposição, mas corre o risco dessa aula ser anulada e ter que refazer. Exatamente. Na maioria das vezes, isso vem acontecendo com frequência. A gente sabe que hoje tudo gira em torno de sistema, né? Eu conversei já bastante com o diretor dessa empresa, da Vsoft, e questionando sobre falhas que sempre aparecem. Isso acontece não só aqui na direção certa, isso é no estado inteiro, e, enfim. Mas, graças a Deus, a gente tem, né, conseguido, a tempo hábil de formar, quando se há disponibilidade do usuário, formar num tempo razoável, 60 dias, 90 dias, esse é o prazo médio. Tem algumas empresas que fazem propaganda, 30 dias, 20 dias. Amigo, não depende exclusivamente da autoescola, hoje a formação do usuário. Sempre dependeu da autoescola e do Detran, mas hoje existe essa empresa que faz esse monitoramento das aulas. Muitas vezes a gente dá aula, está tudo certo, mas a empresa tem que analisar para poder validar. Então, o processo do aluno não é só
20 horas aulas, são 85 horas aulas e tem que passar por isso. Todas essas aulas têm que passar por esse monitoramento de todos os usuários que passam no CFC. Muito bem, o nosso tempo está passando. Agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando aqui no programa Panorama do Vale. Rafael, a gente percebe, existe a categoria A, a B, para quem vai tirar habilitação só para moto, habilitação para carro e moto, e tem as categorias para você conduzir os veículos maiores, os veículos em transporte de passageiros. Então, tudo isso vai mudando de acordo com cada categoria. A gente percebe os veículos da autoescola trafegando pelas ruas da cidade e também percorrendo algumas áreas da zona rural, não só de dia, mas como também à noite. Isso faz parte de todo um roteiro para que o aluno possa ter uma vivência, uma realidade do trânsito, da mobilidade, não só da área urbana, como também da área rural. Essa experiência é uma iniciativa da autoescola, da própria autoescola, ou é algo que é regido pelos órgãos competentes ligados ao trânsito? Sim, a legislação ela traz uma grade de disciplina que os CFCs têm que obedecer, né, o período das aulas de dia e também à noite. Então, assim, hoje 20% de todo o curso prático ele tem que ser à noite. Então, o aluno ele tem que passar um período à noite para poder saber como conduzir o veículo no período noturno. Então, isso faz parte da legislação. Não é algo só idealizado nem criado pela autoescola. O CFC ele tem o papel de passar toda a disciplina, enfim, de educação, orientação, tanto na teoria quanto na prática. Mas, se tratando da prática em específico, a gente cria-se um roteiro de aula e aí é destinado, aula após aula, o que vai ser passado para o aluno. Muitas vezes as pessoas veem o carro da autoescola circulando na cidade, mas elas não têm ideia do que é trabalhado na aula. Inclusive, está lá nesse sistema que eu acabei de passar para vocês. Porque é passado na grade de disciplina o que o instrutor tem que passar para o aluno. É como quem está fazendo uma avaliação em uma escola normal, que tem as suas disciplinas a ser vista, né, e passar por um período de prova. Então, a gente prepara o aluno e aí, consequentemente, ele vai fazer a avaliação final, que é a prova final do DETRAN. Está aí, para a gente já se aproximar nessa reta final do programa, quem quer dar entrada na primeira habilitação, quem quer fazer renovação, qualquer tipo de procedimento junto à Autoescola Direção Certa, dá tempo realizar isso ainda em 2023, Rafael? Olha, 2023 falta 20 dias, né? Acho menos de 20 dias para o final do ano. Então, assim, não dá para concluir o processo todo. Mas para começar dá certo, para iniciar dá certo. Mas para iniciar, com certeza sim, dá para iniciar. O processo pode ser aberto, como eu falei aqui no CFC. E a opção do usuário em escolher, a Autoescola Direção Certa dá esse leque de opções ao cliente de escolher o horário dele fazer aula. A gente tem turmas teóricas à tarde, noite, entendeu? E se a procura for necessária, a gente pode também colocar no período da manhã. Mas a parte prática a gente tem todos os horários, manhã, tarde e noite. E só não estamos trabalhando no sábado e no domingo, porque infelizmente a legislação não deixa, né, e obriga a gente a trabalhar sábado até 1h da tarde. Então, se houver uma liberação da legislação, a gente também, que eu sempre trabalhei, a gente sempre trabalhou finais de semana, e hoje não pode mais. E a gente tinha bastante turmas teóricas final de semana, sábado e domingo. Hoje não pode mais dar aula aos domingos. Aí, Rafael, agradecer pela sua presença junto com a gente aqui. E quem quer mais informações, tem rede social da autoescola, tem também o próprio atendimento presencial, atendimento online. Para tirar as dúvidas é só procurar a equipe, que com certeza vai ter aí um atendimento, um auxílio todo especial, né? Hoje a gente atende, né, tanto presencial como também através das nossas redes sociais e o WhatsApp também. O aluno, o usuário, ele pode fazer a sua matrícula, a parte da sua matrícula online. Ele pode de casa mesmo, eu quero fazer meu contrato, eu quero que você agende, faça a abertura do meu processo. Tudo sem sair de casa? Sem sair de casa. Ele vai passar aqui para assinar o contrato, após tudo ser feito, e aí é agendada as datas dos exames lá no DETRAN, e ele vai fazer seus exames no DETRAN, consequentemente vai vir dar continuidade ao resto do processo aqui no CFC. Muito bem, Rafael, obrigado, parabéns pela trajetória, um grande abraço
e até a nossa próxima oportunidade. Amigo, muito obrigado. Só tenho a agradecer, né? A Autoescola Direção Certa está há 13 anos agora. Próximo ano vamos completar 14 anos. E eu só tenho a agradecer pelo os usuários, clientes, as pessoas que contribuíram para que a gente chegasse até aqui. E quero desejar, né, aí um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado para todos, né? Agradecer pela oportunidade mais uma vez de você estar abrindo esse espaço aqui na rádio. Muito obrigado. Muito bem. Rafael Rodrigues, Autoescola Direção Certa. A gente fecha assim o nosso programa Panorama do Vale desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Na semana que vem a gente volta e você continua ligado aqui na programação. Quem está na Princesa está com tudo. Boa noite, bom fim de semana.